Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, porque é importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. E hoje eu tenho uma novidade especialíssima aqui, que é o cabeleireiro das estrelas. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, Marcos, Agostinho? tudo Tudo na certo? paz? Tudo na paz, graças a Deus, tudo Como que é certinho. essa história aí de ser cabeleireiro das estrelas? Então, Agostinho, algumas pessoas têm falado isso, né? Brincado, comentado. Faz em torno de 7 anos que eu venho atendendo alguns jogadores de futebol da seleção brasileira e principalmente suas esposas, mães, né? As famílias. Ah, você faz cabelo não é só de homem, é cabelo de mulher mesmo também. Isso. A maioria, na verdade, é de mulher, né? Ah, é? Aham, maioria de mulher. Eu sou cabeleireiro, faço os dois, né? Tanto cabelo masculino quanto feminino. Mas o meu salão, inclusive, hoje em dia, eu tenho atendido somente feminino. E é o principal serviço, seria com o feminino mesmo. Uhum. Dá mais trabalho, né? Ou não? Dá mais trabalho, dá mais É porque o trabalho. homem é mais fácil, né? O cara chega lá e. Depende, na verdade, assim, o corte masculino, ele é muito minucioso, né? Apesar de parecer fácil, Ah, é? é mais fácil que o feminino, qualquer milímetro de diferença num degradê ou algo assim faz total, Vai né? fazer muita E diferença. isso muda muito no resultado final. Já o feminino, nem tanto. Mas são trabalhos realmente assim que o feminino tem mais opções de mudanças, de mudar o visual. Acaba que a gente pode brincar um pouco mais na hora de criar, né? De realmente mudar o visual. E o masculino a gente fica um pouco mais limitado. Ah, tá. Mas vamos partir lá do princípio, né? Aham, vamos lá. Depois a gente chega nessa parte aí. Como que surgiu a ideia de mudar para a Inglaterra? Você é de que região do Brasil? Eu sou de Curitiba, na verdade, interior do Paraná, Uhum. São Jorge do Oeste, quase ninguém conhece. Eu sempre brinco que o pessoal só sabe de onde é quando eu falo que passou no Jornal Nacional que uma onça pegou uma senhora. É mesmo, onça lá? Porque, cara, não tem muitos, Não mas tem, uma onça passou por um acaso lá, né? um certo dia eu tô vendo o Jornal Nacional e passa São Jorge do Oeste, uma onça, enfim. Pegou uma Jesus, senhora, coitado. aí, porque é muito pequeno, uma cidade de 8 a 10 mil habitantes hoje em Ah, dia, pequenininha. acredito eu. Mas com 10 anos de idade eu mudei para Curitiba, e aí com 15 anos comecei a me mudar de várias cidades, na época tentando a carreira de jogador de futebol. Ah, você também foi jogador de futebol? Cheguei a profissionalizar, joguei 1 ano e meio como profissional, mas aí desisti, na época eu estava na Espanha, e enfim, sempre que eu saía de casa, né, desde os 15 anos de idade, eu sempre sentia vontade de voltar, muita saudade dos amigos, da família. E eu fiz isso por 3 vezes que eu estive na Espanha, de pedir para voltar, de pedir para encerrar contrato e tudo mais. E aí na terceira eu falei, não, realmente, se eu tô fazendo isso novamente, acredito que é para eu voltar e tentar uma outra carreira, uma outra profissão. Até porque, quando eu pensei sobre isso, né, eu entendi que o meu sonho não era ser um jogador de futebol. Meu sonho era talvez fechar o meu primeiro contrato e ter um bom dinheiro para ter uma vida estável. Aham. Talvez era isso que tinha na minha mente Tava desde almejando cedo, isso. isso. Mas eu não tinha o sonho de, eu quero fazer um gol num dia de estádio lotado para sentir essa emoção, entendeu? E você jogava em que posição? Eu era meio campo, Meio meio campo. campo. Aham. É, eu sou um cara eu sou um zero à esquerda, que eu não entendo nada de futebol, cara. Mas eu sei, o meio campo é meio óbvio, né? Você joga no meio No me- campo, né? Então, Isso. Era meio campo, mais ofensivo um pouco. uhum. É. Já para atacante. Assim, se você pegar pessoas que jogam na mesma posição, Coutinho, Ronaldinho Gaúcho, enfim, obviamente não tô falando de qualidade não, tá, gente? Tô Sim. falando de jogar na mesma posição. Mas você se achava não qualificado para continuar ou você nem questionava isso? Não, muito pelo contrário, assim, eu tive muitas oportunidades, eu tive empresários como, por exemplo, o Denilson, né, que jogou na Seleção Brasileira, hoje Uhum. trabalha na Band, né? Sim. É, sempre tive muitas pessoas querendo me empresariar, querendo me levar para vários times diferentes, mas eu não me sentia feliz com aquilo, porque eu gostava de jogar o futebol do final de semana. Mas quando você está numa carreira,
Você treina de manhã e à tarde todos os dias, e é o treino físico, treino tático, treino técnico. O jogo realmente é lá no final de semana. Sim. E então eu passava uma semana digamos assim, para mim que eu não gostava, para ter ali 90 minutos no final de semana do que eu realmente gostava. E eu acho que o que pegou muito também é que essa carreira de futebol, as pessoas têm que trabalhar desde muito cedo, porque com 11 anos de idade, eu estava já em Curitiba, né? Inclusive meus pais se mudaram para Curitiba por conta disso, na época. Uhum. E com 11 anos de idade, eu estudava de manhã, treinava à tarde, e eu ia de ônibus, enfim, e eu saía tipo 1 hora da tarde de casa para treinar e voltava 9 horas da noite, Nossa. sozinho, com 11 anos de idade. E a grande questão é que não é assim, eu vou lá treinar e eu vou treinar, se for bem, tá tudo bem, se não for bem, não está tudo bem. Você é cobrado como qualquer profissão. Se você não for bem, você vai para o banco. Se você estiver no banco, no próximo ano você é mandado embora. Porque não é uma escolinha, é uma categoria de base. Sim. Então, todos Tem que os mostrar anos, serviço, né? isso. Então, tinha assim, em torno de 30, 35 jogadores cada categoria, né? Infantil, juvenil, juniores, profissional. E todos os anos, em torno de 8 desses 30 e poucos passavam para a próxima categoria. O restante era mandado embora, ou seja, demitido, né? E aí vem uma procura de um novo time, de um outro lugar que queira que você esteja lá. Então, desde os 11 até os 20 anos, que foi quando eu parei, essa pressão muito grande de você estar trabalhando e sempre com o risco de estar desempregado, né? Então não é uma vida fácil. A gente acha que, É, quem está de fora acha que é acha que é tudo fácil, né? mil maravilhas, mas não é, né? Isso não é. E aí, com 20 anos, que aí eu pensei assim, tá, é uma vida muito instável, né? Uhum. Não é o meu sonho. E aí acontece que 90% dos jogadores profissionais, eles não ganham o suficiente para encerrar a carreira e falar, beleza, agora eu tô bem, tô tranquilo. Uhum. Quando encerra a carreira com seus 35, eles não têm nenhuma profissão, às vezes não teve tempo de estudar, porque ficou mudando de cidade em cidade, com contratos pequenos, né? Sim. E aí ele se vê sem profissão, sem estudo e tem que recomeçar a vida, né? Então juntou toda essa questão. Eu falei, não, eu acredito que não é isso que eu quero. E aí, Isso você já estava pensando novo ou isso acredito veio que eu já nos seus 20 anos? comecei a pensar nisso com 17, 18, Pô, né? pensou até cedo, né? Eu conheço muita gente que foi até seus 25, 26, 27, tentou um pouquinho mais, né? E aí acabou desistindo nessa época. Alguns que ficaram, né, encerraram, fizeram realmente carreira no futebol. Mas acho que a vida são escolhas que a minha maior decisão de escolha é porque não era esse o meu sonho, Ah, né? tá. Não estava focado só naquilo, né? É, Mas pode-se dizer que você teve um certo sucesso, porque se você chegou a sair do Brasil com um contrato no exterior, eu acho que é o sonho de muito sim, jogador, sim, sim. né? Que imagina, você teve um contrato na Espanha, você falou. Isso, aham. Era um time de terceira divisão, né? Sim, mas Mas, você estava na Espanha jogando, né? sim, com certeza. Isso, inclusive, eu sentia muito dos meus amigos, né? Quando eu terminei, quando eu decidi desistir, né? Uhum. Dessa carreira, enfim, mudar de carreira. Eu não digo desistir porque quando você deixa de fazer algo porque você quer fazer outra coisa, porque não é mais o que você quer, talvez não seja desistência. Desistência é quando assim, ó, eu quero muito, mas eu não aguento mais. Aí seria É, desistir, né? verdade. Mas quando eu decidi não seguir mais esse caminho, muitos dos meus amigos me falavam, até me criticavam, né? Falavam, pô, como que você está fazendo isso? Porque, né, olha tanto de oportunidade que você tem X, Y empresário atrás de você. Inclusive, na época que eu resolvi desistir, o Denilson estava jogando no Betis, eu estava na casa dele. E você imagina, né? O Denilson jogando no Betis, já tinha ido para a seleção brasileira, era considerado um dos melhores Ele foi jogadores da época. tricampeão, foi? Ele foi, acredito que em 2002, se eu não me engano. Não me lembro, acho que sim. Eu não me ligo muito nisso. Ele foi campeão mundial, sim, aham. Mas ele foi campeão mundial pela seleção brasileira. Eu acredito que foi o Penta. Ah, Eu é acredito que foi o isso, foi o Penta. Penta, é isso mesmo. Isso. Foi o último título nosso, né? E, e ele tava, nessa época, eles já tinham ganho, né? Esse título. Uhum. E ele estava recuperando de uma lesão no joelho. E aí eu tava mais por casa e tudo mais, eu tava na casa dele,
por aquela semana, Isso na Espanha. isso na Espanha, em Sevilha, né? Onde tem o Betis. E ele tentando me convencer, tipo, pô, não larga o futebol, não faz isso, não sei o quê. Ele nunca tinha visto eu jogar, ele era meu empresário, Aham, porque o irmão dele, o Denis, que estava empresariando a carreira dele, também era empresário, né? sim. E estava cuidando de vários meninos que já tinham me visto jogar e tudo mais. E ele falou, não faz isso, pô, meu irmão falou que você é bola e tudo mais, não sei o quê. E eu, mesmo assim, né, eu falei, não, realmente não é o que eu quero mais. Então, assim, meus amigos me criticavam muito por ter desistido, né? Sim. Porque as oportunidades que eu tive, todos eles gostariam de ter. Aham. Mas, mas enfim, eu acho que não era pra mim, não era pra Mas ser, não era o que eu gostava. admirável essa decisão, hein? Porque você, numa idade dessa, é muito fácil de ser corrompido pelo glamour, né? Sim, sim. Você, o estrelato, e você não se deixou corromper, você agiu com o Uhum. coração, isso é louvável. Eu acredito que tem toda essa questão, né, de você estar na Espanha, todo mundo já olha, nossa, o Marcos está jogando na Espanha, um time lá, né, como você comentou. Mas tem também muitas dificuldades, né, de você estar sozinho. Uhum. Por exemplo, a primeira vez que eu estive na Espanha eu tinha 17 anos. E sozinho, num apartamento, sem conhecer ninguém. Então, assim, para 17 anos é bastante pesado, né? É verdade. Mas acho que essa decisão foi muito nessa linha de pensamento mesmo, de não é o que vai me fazer feliz, E não é o meu nessa sonho. época tinha um apoio psicológico, alguma coisa dos clubes ou não? Quando você vai conversar com o psicólogo do clube, sim, mas ao mesmo tempo existia também uma certa pressão do meu pai, né, para não desistir, Ah, tá. porque esse sempre foi o sonho dele Uhum. também. Ele chegou a fazer teste no Atlético Paranaense, passou, depois acabou que não seguiu carreira, não deu certo. E ele é professor de educação física, né? Ó, que legal. Então esse era muito o sonho dele. Não vou dizer que não era o meu também até um certo momento, Sim. né? Até um certo momento era meu sonho também. Mas por tudo que ele almejava para mim, por tudo que ele se esforçou, mudou de cidade, investiu financeiramente alto também para fazer passaporte italiano na época que isso me abriria outras portas. Sim. Então ele sempre me pressionava muito para não desistir, Uhum. né? Quando falava, não quero mais e tal, não pode desistir, não sei o que e tudo mais. Até que chegou um momento que eu falei, não, eu realmente estou tomando a decisão que eu não quero mais porque não é o que me faz feliz. Ponto. E tive que ser bem firme nessa questão, porque foi um ano que aí eu voltei para casa dele, Uhum. né? E foi um ano onde que ele não queria deixar eu estudar nem trabalhar, porque ele achava que eu ia voltar a jogar Voltar a futebol. jogar. Aí depois de um ano que ele viu que eu não ia voltar, que eu tava só em festa, porque eu falei assim, não posso trabalhar, não posso estudar, então tá bom. Não vou aguentar sustentar esse É, moleque, não. é. Aí gastei o dinheirinho que eu ganhei com futebol, acabei gastando nesse momento pra poder sair, fazer as coisas que eu queria fazer. Aí ele falou, não, então tudo bem, se você realmente não vai voltar, então vai estudar, vai fazer o que que você quer fazer. Até então, você tinha largado os estudos ou você continuava jogando e estudando, continuava estudando? Eu precisei largar os estudos com 17 anos pra ir pra Espanha a primeira vez. Não terminou nem o quê? O segundo Nem o grau? terceiro. Depois eu, Ah, depois eu terminei, né? ah, tá. Depois eu terminei, fiz faculdade. Mas naquele momento eu tive que largar. Uhum. Que eu tava no Juniores do Atlético Paranaense, não tava sendo aproveitado, tava no banco. Uhum. E surgiu um empresário, na época, o primeiro empresário que me levou para fora era da Massa Esportes, que é do Ratinho, Ah, tá. entre outros ali. Ou era, né? Não sei se é até hoje. E, e aí eu tava com 17 anos com essa oportunidade na Espanha e eu acabei deixando o estudo para ir. Uhum. Né? Acabei deixando o estudo para ir. Aí depois que eu parei, eu tive que terminar o terceiro ano, que foi o último ano, foi o único ano que eu perdi realmente, né? Que até então eu sempre estudava. Fui para São Paulo jogar, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas Ficava sempre estudando. conciliando, né? Isso. Aí treinava de manhã e à tarde, estudava à noite. Uhum. Por isso que eu digo que é uma profissão, né? Porque você está É, com 15, a partir dos 13 anos, se eu não me engano, 13 ou 14, você treina de manhã e à tarde, e aí à noite você estuda, não é fácil, né, cara? né? E aí final de semana você não tem, porque final de semana é o jogo. Então, Enfim, você você... não tem, e não tem feriado também, né? não tem feriado. Então, eu acredito que a maioria dos esportes de alto rendimento, você
entrega realmente a sua vida para aquilo, Uhum. nesse momento, né? Imagino. Se você vê pessoas da área de ginástica olímpica, de vários, né, esportes, ou até mesmo certas danças, né, como o balé, Sim. acaba que a vida vira aquilo, né? A própria música mesmo. Se você for empregado de um. Se você toca em uma banda, você Uhum. tem uma folga por semana, ou Sim, duas. sim, O restante você está ensaiando, fazendo repertório. E quando você toca exato. numa filarmônica, por exemplo, meu amigo, Sim, não tem vida. é. É, é aquele emprego mesmo, é de 8 a 5 Uhum. e à noite você tem que tocar. Pois é. Tocar de novo. Na folga você toca. É, É tipo isso, né? exatamente. E isso no futebol acontece enquanto você é muito jovem, né? Então acontece enquanto você ainda é adolescente, É, criança. E aí você vê teus amigos, né, combinando de ir pra uma praia no final de semana, quando começa a ter seus 17 anos, começa a ter uma liberdade, né, 17, 18. E aí você fala, não, eu não posso, né? Então, é, por isso que eu admiro muito quem chegou a jogar realmente, quem chegou em alto nível do futebol, uhum. porque eu tenho certeza que essa pessoa abdicou de muita coisa na vida para chegar ali, né? As pessoas falam muitas vezes, fulano ganha muito dinheiro só para correr atrás de uma bola e tal. Mas ele abdicou de uma boa parte da vida dele para Sim. conseguir chegar naquele lugar onde ele está, né? Enquanto estava todo mundo festejando, ele estava lá Isso, trabalhando, né? isso, exatamente. Então, mas a passagem de futebol foi muito importante para mim, essa parte da minha vida. Trouxe algumas consequências ruins, trouxe, mas trouxe muitas coisas boas em questão de aprendizado, de convivência com pessoas, de se adaptar rapidamente, porque como eu ia de um time para o outro, às vezes em 6 meses estava num lugar ou estava no outro, então questão de se adaptar em novos lugares, fazer amizades, né? Eu imagino que não é fácil, né? Você tá. Primeiro que é um lugar que é onde tem um ar de disputa, Sim, o tempo né? todo. É um querendo ser melhor que o outro, Isso era aparecer uma mais das que o partes outro, que eu né? odiava, assim. Pois é, eu também acho que não serviria para isso não, Uhum. porque não é aquela competição assim, a pessoa tem que ser competitiva mesmo, né? Não adianta ela, se ela não for de coração, ela não vai, né? É muita competitividade. Aí, até na questão assim, enquanto você é jovem, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, com 15 para 16 anos, morava em concentração, que a gente chama, né? Que é o alojamento, né? Dos meninos que não são daquela cidade e que treinam Uhum. naquele time. E aí a disputa não é só na hora do treino, é no dia a dia. Você chegou em casa, chegou na concentração para jantar, é sempre aquela questão de, né? Um querendo ser melhor do que o outro. E é o dia a dia deles, né? Essa é uma das partes que eu digo que é algo negativo que veio pra minha vida, porque hoje eu sou muito competitivo em tudo, Ah, é? porque eu acostumei a viver a vida assim, né? Ó. Dos 13 até meus 20. Então, qualquer coisa eu quero ser competitivo. Mas aí você, pelo lado bom, no caso, né? Pelo lado bom, mas às vezes nem tanto, né, Zagotinho? Porque assim, eu vejo que hoje em dia todo mundo quer preparar as pessoas para competir, para ser o melhor, né? Tem muitos coaches tentando fazer com que as pessoas queiram ser o melhor em tudo. Uhum. Mas eu acho que essa competição tem que ser com você mesmo, primeiramente. E segundo, eu acho que às vezes as pessoas estão levando a vida num atropelo tão grande por conta disso, que começa a perder a graça de certas coisas, de certas É amizades, de... passando por cima de tudo, né? Exato. Tem que ter um controle, né? É engraçado, você não parece ser uma pessoa competitiva, né? Sou Pelo... muito, a minha É esposa até mesmo? riu ali. Não, pelo jeito dele Uhum, conversar, então não tem, muito. não demonstra isso, né? Aham, Você não demonstra isso. é. Pelo menos na minha concepção, eu não percebi. Também não sou nenhum guru, né? Com meia horinha já saber tudo, Pois né? é. Eu sou muito competitivo. Mas tá. Passando a parte do futebol, você tem arrependimento de não ter continuado ou não? Nenhum, Nenhum. nenhum. Olha só. E é a grande questão que a maioria de quem parou tem arrependimento, fica vendo o jogo o tempo todo e falando, Sim, pô, mas eu sou melhor que aquele. O que mais tem é ex-jogador que fala assim, pô, mas eu sou frustrado. muito ruim. Eu não queria usar a palavra, mas a verdade é essa, né? É, Frustrados. Porque fica olhando e falando assim, pô, mas eu sou muito melhor que aquele cara, eu era muito melhor que aquele cara, não sei o quê, tem um jogador muito ruim e tudo mais.
E, e isso é porque não deu certo pra ele, né? Uhum. E pra mim, cara, assim, realmente eu não assisto mais jogo em casa. Só. Acredito que o futebol mudou muito, já não é mais legal de se ver hoje em dia. No estádio eu acho muito bacana de ir. Aqui quando eu fiz amizade com o Firmino, né? Quando comecei a fazer o Uhum. cabelo dele. E aí ele me convidava pra muitos jogos. Eu fui pra uns 5 ou 6 jogos, inclusive Champions League, do ano que eles ganharam. Legal. E no estádio é muito interessante, é muito gostoso, a atmosfera e tudo mais. Mas eu não sou aquele tipo de ex-jogador que fica olhando, pô, eu podia estar lá. Não, eu realmente entendi que foi melhor assim, que eu preferi ter escolhido dessa maneira, ter vivido esses 37 anos que eu tenho dessa maneira. Uhum. Você virou a página mesmo, né? Não Sim, tem, sim, não ficou nada sim. para trás, Não. dependente, né? É. Ah, talvez uma. Pendente, É, não dependente, né? nada pendente. Pendente. Talvez uma vez ou outra, quando aperta uma continha aqui, outra ali, você possa até pensar, poxa, será que eu não teria ganho dinheiro lá e já não estaria aposentado agora? Entendeu? Mas já foi. Mas assim, é raro. E talvez, né? Talvez não teria acontecido também. É, tem isso. Aí você voltou para o Brasil, deixou o futebol, abandonou de vez Isso. e foi fazer faculdade. Primeiro eu caí na noite, né? Por um ano, É, balada. mas aí é normal. É, Quem não tá na noite? Nós estamos até hoje. é, é. Não, mas você como profissão, né? É, É. também. Enfim, aí depois de um ano, eu fui fazer faculdade de análise de sistemas. Ó, Sempre legal. gostei muito de matemática, mas eu não tinha noção do que era. Porque o que acontece? Quando a gente para o futebol, a gente viveu uma vida disso, somente. Então a gente fica perdido, totalmente perdido. Meu irmão também jogou futebol, parou tem alguns anos, que ele realmente fez carreira, e se viu perdido por uns 2 anos até se encontrar novamente. E eu fiquei nesse ano perdido, né? Meu pai também não deixava eu fazer muita coisa. Mas aí, um certo dia, vi uma pesquisa do pessoal falando da parte de TI, né? Uhum. De tecnologia da informação e tudo mais. Falei, tá, vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Comecei a faculdade na área de TI. Bom, legal. Aí fui muito bem no primeiro ano, segundo ano, parte de lógica de programação, parte de matemática, que eu gosto, né? E aí, depois de um tempo, começou a enroscar de novo. Porque começou a parte de decorar sintaxes, né? Hum, Um exemplo, você sabe qual é a lógica que você está escrevendo do programa, mas se você decorou um ponto e vírgula aqui, o programa não roda. não roda. Se você esqueceu, né? E aí não rodava, não rodava, e isso começou a me deixar, sabe, agoniado com aquilo. Comecei a fazer estágio na área, também não estava indo, e aí eu resolvi trancar. Resolvi trancar para eu pensar, não tinha me encontrado ainda. Acabei trancando com 2 anos e meio, se eu não me engano, e não voltei, não cheguei a concluir. É Não cheguei mesmo? a concluir. Não. Ah, mas tem uma bagagem aí, né? Cara, assim, ó, da parte de TI, lógico que a gente sempre aprende alguma coisa Ó, com com tudo na certeza. vida, né? Mas acredito que de parte de estudo que eu aprendi lá, pouca coisa eu usaria hoje, né? Já É mudou mesmo? muito, né? Eu ia TI é muito falar. rápido, né? É muito rápido. É, Se você não tivesse se reciclando o tempo inteiro, é, exato. se a gente passar um ano sem mexer em um computador, É, você esquece tudo? exatamente. Esquece não, são coisas novas que já, né, vai mudando Que vai tudo. mudando tudo, Então, exatamente. aí, mudança muito rápida. Aí você parou e eu quero saber o ponto que você entrou para ser Cara de cabeleireiro. cabeleireiro. Vamos lá, me enrolei muito no futebol, né? Não, não, legal. Eu acho que é uma parte da sua vida que muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. As pessoas mais, né, dos últimos, sei lá, 5, 6 anos pra cá, a maioria Que não te sabe. conhece agora, se você não falar, Uhum. né? O pessoal da Inglaterra, a maioria não sabe. Então, a parte do cabelo, cara, foi na época que eu tava trabalhando como analista de sistemas. Eu cheguei a sair do estágio, né, trabalhar na Positiva Informática de analista de sistemas. E eu, desculpa a minha esposa agora, amada, mas eu tinha, na época, uma ex-namorada, né, que Aham. ela trabalhava num salão. E eu ia buscar ela sempre. E aí, enfim, primeiramente num salão onde ela era caixa. E aí ela fazia o pagamento dos funcionários e tudo mais. Falou, olha, nesse salão aqui, o que menos ganha, ganha 5 mil reais, o que mais ganha tá ganhando 15.
jamais, isso 15 anos atrás, né? Pelo amor de Deus. Hoje É, já é muito dinheiro, imagina 15 anos né? atrás. Aí eu jamais imaginava isso, mas enfim, né? Foi passando o tempo e eu ganhando R$ 1.500 na Positivo Informática, e aqui, ó, reunião 8 horas da noite e vamos que vamos. Meu Deus. E aí, mas enfim, né? Só ficou ali só abriu a mente para aquilo, mas ok. Aí ela quis ser cabeleireira, foi ser assistente de um rapaz num outro salão. E da mesma forma, eu indo buscar ela, comecei a conversar com esse cara. Eu via que eu ficava, toda vez que eu ia, ficava prestando atenção em tudo que ele fazia nos cabelos, né? Eu ficava Uhum. assim, olhando, vidrado. E ele começou a brincar comigo, né? Pô, o Nick, inclusive, mandei mensagem pra ele hoje. Ah, legal. Aí ele falou, pô, vem trabalhar com cabelo, é muito mais legal. Aí ele ainda brincava assim, ó, eu passo o dia inteiro dando risada com as mulheres e elas ainda me pagam, né? Boa. Ainda me pagam pra isso. Você fica lá na frente de um computador e tal. Ficava brincando comigo. Mas eu nem pensava ainda nisso, né? Uhum. Aí nessa época, eu resolvi montar um salão, não para eu trabalhar, mas na época para minha ex trabalhar. E eu saía da Positivo Informática, ia pro salão, e às vezes eu ficava no caixa, né? Mas às vezes eu ajudava lavando um cabelo ali e tal, no final do dia, quando tava muito correria, um sábado, né? E aí, é, nisso, num final de semana ou outro, eu tentei fazer uma escova, ou outro, não tinha jeito nenhum. O pessoal fala, pô, mas é um dom, né, que você tem. Eu acredito o seguinte, que todo dom vem daquilo que você faz muitas vezes repetidamente, É. do jeito que você, se você gosta, né, primeiramente, e você faz muitas vezes até parecer que é um Chegar dom. à perfeição, né? Talvez, né, para quem acredite em outras coisas de espiritualidade, o dom que talvez você tenha nessa vida, porque você fez na vida passada muitas vezes. Eu nunca digo que é dom, acho que é uma predisposição, né? Você tem Isso. uma, sei lá, uma É, facilidade para exato. ter. Talvez na Quem Canta, por exemplo, como você É, toca, né? mas tudo que você tem que fazer, acho que não nasce com a gente. Talvez a predisposição, mas Sim. se você não estudar e colocar em prática, você não vai Uhum. fazer bem nunca. Exato, exato. Então aí eu ia dividir um cabelo no meio, eu não conseguia fazer uma divisão direito, pegava uma escova aqui, de repente já embolava com o cabelo do lado, enfim. E só que eu gostava do ambiente, gostava de tentar fazer, entendeu? Não me importava. Aí o tempo foi passando um pouco, poucos meses, Isso você já tinha que idade quando você começou? 24, Ah, não 20, não, novo. menos na verdade, quando eu tinha o salão 23, isso que eu montei, o primeiro. Aí poucos meses se passaram, eu montei esse salão com 23 anos, sem experiência alguma, financeira, administrativa, eh, e até mesmo de certas visões de vida, né? Quando a gente é Uhum. muito jovem. E aí com poucos meses eu percebi, falei, não, esse salão não vai. A gente acabou pegando um ponto que já era salão, que estava queimado. eh, A minha profissional-chave, que era a minha ex, ela era uma assistente que virou profissional, ela não sabia como fidelizar cliente ainda, né? Uhum. E eu falei, não, esse salão não vai ir. E aí foi o momento que eu cheguei pra ela, a gente já tava ruim no relacionamento. Cheguei e falei, olha, eu quero vender o salão. Mas a gente ainda tava junto, né? Eu falei assim, eu posso investir X em cursos pra você, que eu já pesquisei quais são os melhores cursos, né? Não só do Brasil, mas até mundialmente falando. E aí eu consigo arrumar um emprego pra você lá naquele primeiro salão onde você era caixa, onde quem ganha menos ganha 5, quem ganha bem ganha 15, né? E eu sempre fui de fazer amizade muito fácil, né? Coisa que o Uhum. futebol me deu. Então eu já tinha amizade com a gerente daquele salão de lá, já tinha amizade com o outro rapaz onde ela era assistente de cabelo. Falei, então eu pago esses cursos pra você e você vai pra lá, que é o restante de dinheiro que eu tenho. Uhum. E eu nunca me esqueço que ela falou assim pra mim: eu não, eu tenho meu salão, não vou ser funcionária de ninguém. E aí eu recebi aquela resposta e fiquei quieto. E aí passou mais um mês, a gente terminou. Ela largou o salão sozinha e foi pra Fortaleza passear. E eu, sem profissional nenhum dentro do salão, consegui vender o salão ainda, tipo assim, aos 49 do segundo tempo. É Senão ia fechar mesmo. as portas, aí você perde investimento É, praticamente tudo, né? perde, é verdade. Aí eu peguei aquele dinheiro e falei, quer saber? Eu vou colocar esse dinheiro para eu fazer curso de cabelo. Mas eu vou começar com o mais baratinho de escova para ver se eu gosto. E se eu gostar, eu vou investir. E aí foi onde que eu investi R$ 40.000 em curso de cabelo em mim. É mesmo, Foi. Em rapaz. menos de um ano. Fez quase uma faculdade, né? Quase uma faculdade. Quase uma Caramba. faculdade.
Aí eu fiz curso em escola de Chicago, que foi... Eu não fui até Chicago, né? Mas Sim, essa escola aham. vinha até o Brasil uma vez por ano. Aí eu fiz os cursos mais caros, assim, que tinha no momento, né? Como, para quem é da área de cabelo vai entender, como Pivot Point, como Longueiras, como Vidal Sassoon. Então, aí, Nossa, você falou exatamente umas 3 ou 4 palavras que eu nunca ouvi falar na minha vida. é, É, um deles, inclusive, é daqui de Londres, que é o Tony Guy, né? Que tem muitos o Tony salões Guy, Tony sim, Guy. sim, Isso, esse sim, você já esse é viu. Então, são famosíssimo. dois irmãos que eles dão cursos, eles não mais, né? Que são Uhum. falecidos já hoje. Mas a escola deles é famosa há muitos anos já, principalmente no curso de corte. Coloração também, mas principalmente no curso de corte. E muitos profissionais vinham do Brasil aqui para Inglaterra para fazer esse curso, né? Enfim, aí naquele momento que eu investi realmente em mim, e aí eu cheguei aquele cara que falava para mim, vem trabalhar comigo e tal, Aham, né? A gente já jogava truco nas quarta-feira, junto, já por aham. um ano a gente ficou jogando truco. E aí eu cheguei nele e falei, olha, Nick, eu tô saindo da Positivo Informática, consegui sair com um acerto, vou pegar o seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Felizmente, né? O emergente, o pobre, tem que ser assim, né? Tem que analisar certinho as Claro. coisas. Falei, olha, eu vou pegar o seguro-desemprego, eu tenho tantos meses para saber se eu gosto dessa profissão. Eu falei, você tá precisando de assistente? Aí ele falou, olha, Marcos, eu tô com 3 assistentes, não tô precisando no momento, né? Aí eu falei, não, mas eu venho de graça. Aí, obviamente, né? De graça todo mundo Até quer. ônibus errado. Exato. Nada contra, né? O Não, Nick me sim, ajudou sim, muito no início da minha claro. carreira, inclusive. Aí eu comecei a trabalhar com ele de graça. Assim, basicamente no início varrendo o chão e lavando cabelo, né? Primeira semana foi inteirinha disso, varrer chão e lavar cabelo. Só que aí ele percebeu o quão interessado eu era nisso, né? O Uhum. quanto que eu já amava aquilo, mesmo sem eu saber ainda. Mas você já estava fazendo os cursos? Tinha Ó, bebê, feito, imagina. molha a garganta, porque senão daqui a pouco você vai começar a tossir. Uhum. Você já tinha feito alguns cursos? Ou não? Já tinha feito somente o curso de escova. Ah, tá. Porém, o curso de escova que durou 4 ou 5 dias não me dava. Respaldo para. Eu não conseguia ainda fazer uma boa escova. É. Te dá o início para você treinar, né? Uhum. E aí, depois dessa semana, ele já viu que eu gostava muito, que eu me dedicava demais, e falou: não, Marcos, de graça não, eu vou te pagar a partir da semana que vem, Pô, vou te pagar X, né? Não é muito, mas eu vou te pagar. Isso já cobria pelo menos meu custo de almoço, né? Eu ia de carro, voltava, enfim. uhum. E, e aí, assim, ele tinha assistentes que trabalhavam das 9 da manhã até as 6 da tarde, e outros que trabalhavam da 1 da tarde até as 9 da noite. E ele sempre foi um cara que trabalha muito. Ele tem 50 anos quase hoje, mais ou menos isso, e ele trabalha das 9 da manhã às 9 da noite. E Caramba. ele gosta demais de estar ali dentro do salão, né? E eu era o único que aguentava das 9 às 9 com ele, Hum. todos os dias. E aguentava sem reclamar. Se ele me perguntasse com um mês, se ele me perguntasse qualquer coisa que tinha no estoque, eu sabia. Sabe? Tudo eu sabia que estava acontecendo ali. Não se interessou só pela parte do cabelo, mas de um todo o salão, Num né? todo. Aham. E aí, na escova, ele me liberou para fazer uma escova, que é né, só para você entender, é o serviço mais simples, digamos assim, de um cabeleireiro, é o início, né? Apesar de ser Ah, é? difícil de fazer, mas é o início de um cabeleireiro. Ele foi me liberar depois de um mês, eu treinando. E era assim, eu tinha que treinar nas manicures, né? Nas clientes que ele não ia deixar, obviamente. Aham. E aí, quando você vai treinar a escova, você queima a cabeça, assim, porque está com o secador quente, você passa muito perto, ele acaba queimando um pouco, né? Ah, tá. Esquentando, você puxa demais. Então, quando eu comecei a treinar, eu ia para um lado do salão para pegar uma manicure para treinar, mas fugiam tudo pro outro. Vai É, assar meu juízo. vai demorar 3 horas essa escova aqui, eu quero atender cliente, vai passar minha cabeça. Aí eu ia lá, pegava pela mão, falava, vem cá, me ajuda, eu preciso treinar. E aí eu fazia 3 escovas todos os dias, quase que amarrando as manicures para fazer, mas fazia. Coitadas. Até, exatamente. Passava quase que o dia escovando o cabelo delas, aí um mês depois ele liberou a primeira cliente. Ó, Aí, pô, essa primeira cliente até virou. cedo, né? Um mês. Ah, depende. Tem assistentes profissionais que conseguem fazer nesse tempo até mais rápido. Ah, é? Alguns, como já tive assistentes que demoraram 6, 7 meses para pegar. Sim, depende muito. A Uhum. média em torno de 1 a 2 meses dá para pegar.
Mas foi o serviço mais difícil para mim aprender foi esse, É mesmo. de todos, que é o primeiro, mas foi o mais difícil para mim. Acho que por ser homem, né? Então a gente não tem. Bom, você tem cabelão, né? E já podia É, aprender. eu sou terrível, não sei É, cuidar. Você não viu o que eu pentei o meu cabelo aqui? é. Ele já chegou Escovar e cabelo falou, cacheado. tá errada essa escova aí. É, vou te dar uma de presente. Pois é. Ó, mas eu Hum, não mostrei minha escova pedindo escova, não, tá? Não é, foi interesse, não. é, Foi minha escovinha de não por emergência isso, não aqui. por isso. E, enfim, essa foi a minha maior dificuldade na minha área, inicialmente foi a escova, mas tem gente que aprende rapidinho fazer escova, a mulher ela tem mais facilidade porque ela já, desde pequena, tem que cuidar do seu próprio cabelo, né? Ah, tá. Então ela já consegue um pouquinho mais rápido. Mas eu demorei um mês para pegar, essa cliente virou minha cliente de anos depois. Deu uma queimada na cabeça dela ou não? A nela já não mais, porque quando ele liberou, esse meu amigo, o Nick, ele era muito exigente. Uhum. Então ele não liberava para fazer nada se eu não achasse que estivesse perfeito, Ah, tá. sabe? Eu não liberava Afinal mesmo. de contas, era cliente dele, né? Sim, sim. E, e aí, o que acontece? Normalmente os assistentes ficam 2, 3, 4 anos, né, para se tornar profissional. Quando eu fiz as primeiras escovas e comecei a atender cliente, eu investi um monte na minha carreira. E com 8 meses, eu já estava sendo convidado para ser profissional em outro salão. Ó, Então, assim, foi. quer dizer que durante o tempo que você ficou ali fazendo esse estágio, você foi fazendo os cursos. Sim, exato. Você estava interessado mesmo Sim. É. na profissão. Quando deu, assim, as primeiras escovas, eu falei, não, é isso realmente que eu quero, eu gosto, quero Uhum. trabalhar com isso. E aí, com 8 meses, eu fui convidado para ser profissional num outro salão. 8 meses depois, aquele salão que eu falei que eu ia colocar a minha ex para trabalhar lá, Uhum. me convida para ir para lá, né? Ironia do destino. Ironia do destino, exato. E aí, 2 anos depois, eu fui para um salão ainda melhor, que era considerado um dos melhores de Curitiba. E aí, quem que aparece para fazer um teste lá? Não vou nem arriscar. Exato. Mas assim, é ironia do destino, né? O mundo ele realmente dá voltas, por isso que a gente tem que É, sempre tomar cuidado para não pisar em ninguém quando a gente tá bem, não, né? sempre Sempre digo, manter o mesmo cara, saia e deixa a porta aberto, né? aberta. Porque Exatamente. a gente não sabe a volta que o mundo dá, né? Exatamente. Hoje você pode estar por cima, amanhã, meu amigo, Uhum. é, a Exatamente. vida não é fácil. É. É. E aí, enfim, foi dessa maneira. Até quando eu fui ser profissional nesse primeiro salão, né? Tem uma história que é um pouco engraçada, porque eu já sabia fazer mecha, sabia fazer um monte de todos os serviços, basicamente, menos penteado, por exemplo, para festa de casamento, né? Noiva, enfim. Ah, isso tudo são técnicas diferentes. Sim, são técnicas diferentes, né? Mechas, você vai estar trabalhando cabelo loiro, coloração, vai estar trabalhando, né, várias cores, né, no Uhum. cabelo, corte, enfim. E penteado é quando, né, a gente vai no casamento ver a moça, né, com o cabelo com coque ou Ah, com, tá. né, com um penteado diferente. E não é tão simples quanto parece. Penteado é algo bem complexo e de criação. E eu não tinha feito curso disso ainda, não sabia nada. E a mulher me convidou e fez uma entrevista. Ah, você faz? Eu falei, faço. Faz penteado? E eu fiquei, putz, né, cara, já avisei o Nick que eu vou sair. Se eu falo que não faço penteado e ela não me contrata, fico Hum. desempregado, né? Falei, faço. Aí tá bom, beleza. Começa terça-feira. Falei, ótimo. Chego na terça-feira, olho o sistema, né? Agenda de terça, quarta. Já tinha 5 noivos pra você fazer. Não, então. Aí, a hora que eu coloco sábado, 6 penteados na minha agenda. Ué, Jesus. Eu cheguei na gerente e falei, tem casamento sábado, né? Ela, tem. Eu falei, você sabe quem que vai casar? A irmã da dona do salão. Pelo amor de Deus. Eu saio pro meu almoço, desesperado, ligando pra Deus e o mundo pra me dar um curso de noite, né? Aí aquela semana eu fiz curso todo dia à noite. Saía do salão às 7, 8 horas e ia fazer curso até 10, 11. Pra poder fazer os penteados. Rapaz. Pra não ser mandado embora, né? Logo da irmã da dona, né? É, exato. Aí deu tudo certo. Aí Ah, conseguiu fazer? chegou Saiu no de dia, boa? sim, demorou mais do que o normal, mas Aham. saiu tudo certinho. É porque você já tem experiência. Se já tinha experiência, eu acho que
tipo assim, você tem que pegar algumas técnicas diferentes, né? Ou É, não? na verdade, assim, aquela semana que eu fiz de curso, parece que foi pouco, mas foi importantíssimo, assim. Aham. Foi o que fez com que eu conseguisse, né, finalizar os penteados e tudo mais. É, Parabéns. Foi assim, aos 49 do segundo tempo, literalmente, né? exato, exato. E como surgiu a ideia de você vir para a Inglaterra? Aí você trabalhou lá em Curitiba Sim. e depois resolveu pegar o avião e mudar para a Inglaterra. Foi assim ou não? Então, na verdade, eu tinha, assim, uma dúvida, né, se eu queria morar fora ou não, já por um bom tempo. E aí veio a época do impeachment da Dilma, Uhum. e aquela época veio uma crise que abalou bastante os salões, né? E aí muitos cabeleireiros de salões grandes, como esse que eu tava, estavam saindo para montar os seus salões menores por perto e cobrar mais em conta. Então foi onde mudou a concepção das pessoas que cabeleireiro bom era só quem estava no salão grande do shopping. E as pessoas começaram a entender que cabeleireiro bom também tinha o seu salão menor por perto. Ok. E essa concorrência do valor, né, do serviço e com qualidade também fez com que caísse em torno de 40% o faturamento da gente de salão que continuou nos salões grandes, né? Uhum. E aí eu falei, cara, por que não agora? Ir para fora um pouco, ver, né, tentar. Uhum. Mas a minha vinda para fora não foi com intenção de ficar. Foi com intenção de vir por 2 anos, máximo 3, para aprender inglês, Aham. para viajar bastante e tentar recuperar o dinheiro investido, né? De fazer uma viagem até aqui, enfim, né? Alugar um espaço, se preparar e tudo mais. Uhum. Então, mas as principais intenções era aprender inglês e viajar. Era para eu ficar de 2 a 3 anos, eu já tô indo para 9. Vai passar 18, você fala, eu tô aqui É, ainda. Eu é já desse tenho jeito. 20. É desse jeito, né? Todo mundo que tá pra cá Eu vim para ficar 6 meses só. vai ficar 6 meses. 6 meses. Tá quanto tempo? 20 anos. Meu Deus. É, É, o foi pior tempo que eu. passa, a gente nem percebe, cara. Passa. Passa rápido demais. Mas você veio já para Birmingham ou não? Veio para Pra Londres? Londres primeiro, isso. Londres. Cheguei em Londres, sem conhecer ninguém, né? Muita gente que vem pra cá, já tem alguém que mora, que Uhum. trabalha, enfim. Cheguei em Londres sem conhecer ninguém. Aluguei um quarto. Na época ainda consegui esse quarto na última semana que eu tava pra chegar. Porque eu aproveitei pra fazer uma viagem na Itália com meu Uhum. pai. E por 10 dias, e aí quando eu tô no início da viagem, o quarto que eu já tinha alugado, a mulher fala assim pra mim, olha, a gente tá se mudando pra tal endereço, tá? O quarto que você vai alugar vai ser lá. Eu falei, não, mas veja bem, eu aluguei um quarto nesse endereço aqui, que você me mandou fotos de lá, eu nem tenho noção de como é. E aí ela já apelou comigo, falou assim, por isso que não dá pra alugar nada pra brasileiro mesmo, não sei o que, não sei o que, então não vou alugar pra você. Aí eu já comecei a entender como que às vezes funciona a Mas era o Inglaterra, quê? né? Brasileiro? É. Hum. Aí eu, né, quando a gente vem no Brasil, a gente não sabe que aqui na Inglaterra acontece muitas questões assim, né? É. E aí eu falei, poxa, tô a menos de 10 dias de chegar lá e eu não tenho onde ficar, né? Aí eu tô na minha viagem, começo a pesquisar, achei a casa de uma moça, e aí ela falou assim pra mim, olha, você chega aqui, mas é uma casa de família, então eu quero te conhecer antes pra te falar se eu vou alugar ou não. Aí eu cheguei na casa dela, era 7 horas, já tava escurecendo e tal. Eu com medo, né? Eu falei, tá, se ela não alugar, eu vou ter que procurar um hotel ainda hoje, não sei. Meu Deus. Mas aí deu tudo certo. Deu tudo certo, aí fiquei lá por 6 meses e depois fui pra Birmingham. Ah, ficou pouquinho tempo Pouco em tempo em Londres. Londres. Na verdade, não, foi 8 meses eu fiquei ali. 8 meses. Aí veio para Birmingham já para trabalhar como cabeleireiro ou não? Então, é, na verdade, fui pra Birmingham também sem ter emprego, sem ter nada. Uhum. Mas eu trabalhei como cabeleireiro pra mim mesmo, né? Uhum. Quando eu tava em Londres, eu cheguei lá e não falava nada de inglês, né? Então, eu cheguei sem emprego, sem falar nada de inglês, mas eu tinha entrado em contato com alguns salões lá do Brasil, né, mostrando o meu trabalho. Eu tinha na época, né, página no Facebook com 3, 4 mil pessoas e tudo mais. E essas pessoas comentaram, ó, quando você chegar, me procura que me interessa. Era o que eu tinha, né? Pessoas que tinham salões brasileiros em Londres. Legal. Aí quando cheguei em Londres, essa moça que me alugou o quarto, ela era esteticista
e tinha convite para uma festa de lançamento de uma revista de empreendedores brasileiros. Uhum. Me convidou para eu ir, eu fui, conheci alguns donos de salões lá e fiz algumas entrevistas. Comecei a trabalhar já na outra semana num salão em Londres. Que legal. Foi bem bacana. Só que era assim, era um salão de uma dona brasileira que praticamente não tinha clientes brasileiros. Era um ou Hum. dois na semana. O restante era só quem falava inglês. Mas eu não falava inglês. Aham. Então era muito desafiador ali, porque a cliente chegava, uma outra cabeleireira brasileira que falava bem mais ou menos, traduzia para mim, e eu olhava para a cara da cliente, né, não falava nada e começava a fazer. Sim. E aí no, assim, nos primeiros 30 minutos e tal, ela ficava um pouco segura, depois ela percebia que eu sabia bem o que estava fazendo e ficava mais tranquilo. Aham. E aí depois de 8 meses eu resolvi mudar para Birmingham. Aí para recomeçar lá, né? Aí começou do zero de novo, né? De novo, de novo. Aí eu fui para Birmingham porque eu queria uma cidade menor, que fosse comparada a Curitiba, né? Eu comparei Londres a São Paulo, Rio de Janeiro. Eu queria Uhum. uma cidade grande, mas um pouco menor. E aí cheguei lá e falei, não, quero ver se eu trabalho para mim, né? Vou montar um estúdio aqui na minha casa e vou trabalhar para mim. Só que ali também foi um desafio muito grande, porque eu passei mais de 6 meses que o que eu fazia não mantinha a minha casa, Nossa Deus. né? É porque você não era conhecido na área ainda, né? Ninguém me conhecia ali em Birmingham, assim, para dizer que ninguém me conhecia, quando comecei a pesquisar Birmingham, encontrei um brasileiro chamado Rodriguinho, que ele tinha muito interesse de trazer pessoas para Birmingham, que ele tinha um plano de colocar um açougue no futuro e tudo mais, era uma cidade que quase não tinha brasileiros ainda na época. E eu fui até Birmingham, conheci ele fez um churrasco, uma costela, na verdade, assada com maionese e tal, falou, ó, sexta-feira tem um Legal. futebolzinho aqui e tudo mais. E aí eu resolvi ficar em Birmingham. Aí, quando eu confirmei pra ele que eu realmente ia, ele até me ajudou a achar casa pra alugar e tudo mais, eu tava em Londres, ele ia nas casas aqui pra olhar pra mim, até achar que uma que desse certo, né? Uhum. Quando eu confirmei que eu ia pra Birmingham, ele mesmo fez uma propaganda numa página de Facebook Brasileiros em Birmingham com as fotos do meu trabalho, Ó. sem nem me avisar. Ele falou: ah, um brasileiro, um cabeleireiro tal, tal, tá vindo pra Birmingham, não sei o quê, ótimo trabalho, enfim. E aí, quando eu cheguei em Birmingham, eu tinha 2 clientes marcadas já. Olha só, que Aham, por beleza. conta disso. Só que foi assim, foi um empurrão inicial e depois Birmingham não tinha muitos brasileiros, né? Tinha pouquíssimos. Então, às vezes eu tinha uma ou duas clientes só na semana. Acho que negócios brasileiros em Birmingham até hoje não são tantos, né? Não são tantos, não se compara ao É, Manchester ou Liverpool, não. é. E aí eu passei aí uns bons meses que eu não fazia o suficiente para pagar as contas de casa. Eu tinha uma reserva Uhum. e estava usando aquela reserva. E aí na época eu até lembro, né, assim que quem estava do meu lado na época falava assim, ah, então, né, larga disso, vai fazer outra coisa, vai, sei lá, fazer delivery, Uhum. vai trabalhar em restaurante, enfim. E eu tinha muito claro o que eu queria, né, tinha muito claro a profissão que eu sempre amei fazer, Investiu para isso, né? exato, e eu falei, não, eu vou trabalhar com o que eu amo fazer e vai dar certo, só preciso de tempo. É só Uhum. isso que eu sei que eu preciso, o restante eu sei que vai dar certo. E aí na época até comprei uma moto para fazer delivery quando não tinha cliente, Aham. mas eu sempre tinha claro o que que eu queria. A moto foi roubada antes de eu fazer uma entrega. Não era para você Não fazer é, delivery não mesmo. é. Eu nem sei pilotar moto, nunca soube. Eu ia me quebrar todo, enfim. Aí a única vez que eu pilotei foi porque minha esposa fez eu pilotar por 2 quadras. Ela É, gosta de moto? e ela ama moto. É mesmo? Eu sou doido pra comprar uma, mas eu morro de medo. Rapaz, eu tenho medo de moto também. Já sei pilotar moto, mas sou um medroso de É. galocha. Alguma vez alguém falou pra mim que se eu andasse de moto eu ia me ferrar muito e que não era pra eu andar. É melhor E, ouvir, e eu falei, cara, na dúvida, né? né? Melhor no. Vou andar de carro, né? É, quatro rodas é melhor que duas, né? Exato. E aí, beleza, roubaram a moto. Falei, tá, não era pra ser, deixa pra lá. Roubaram e colocaram fogo ainda no parque. Nossa. Pra confirmar que não era pra ser, né? Aí, nisso, foi passando o tempo, minha reserva acabando. Aí eu falei, tá, vou pegar um restaurante à noite, né? E não tinha muita indicação de muita gente e tal. Eu saí com uma pastinha com currículo em inglês.
Coloquei ali que já tinha trabalhado em alguns restaurantes que eu nunca tinha. Coisa imigrante passa umas, né, cara? É. Falei, pô, preciso trabalhar, manter minha casa, né? Aí eu falei, vou aprender. Saí entregando pelos canais de Birmingham ali, entreguei nos 20 restaurantes, ninguém nunca me chamou. Aí uma amiga minha me indicou pra ser garçom num restaurante. E aí, na verdade, não foi nem garçom, né? Foi o runner, né? Que é só quem entrega os Só pratos e carrega. tira, né? Só carrega as coisas. E porque eles achavam que o meu inglês não era o suficiente, principalmente pra Birmingham, Uhum. que é um pouquinho mais chatinho, né? Uhum. O inglês ali. E aí, só que eu deixei claro, falei, olha, eu quero pra noite. Aí, beleza. Peguei emprego ali das 5 da tarde às 11 da noite, às vezes tinha que limpar no final, terminava 1 da manhã, enfim. E durante o dia eu fazia cabelo. Uhum. Aí em dezembro, ela começou a querer me colocar nos horários de 1 da tarde, meio-dia, porque ia lotar o É. restaurante. E era quando minha agenda começou a melhorar. Aham. E eu comecei a me manter. E aí começou essa, né? Tipo assim, ela querendo forçar eu estar no restaurante. Falando, não, não posso. Você sabe que eu sou cabeleireiro. Até já tava fazendo cabelo dela já, inclusive. Ah, Da gerente, né? aham. Era uma ucraniana, se eu não me engano. E aí, até que a gente combinou que final do ano eu ia finalizar, ia sair, mas eu morrendo de medo, que eu falei, pô, dezembro é normal, tá cheio, janeiro, se não tiver de novo, eu não me mantenho, e agora eu tô sem reserva. Sim. Mas, cara, de lá pra cá, graças a Deus, a gente, né, conta por semana, né, mas toda semana foi melhor. E isso é há quantos anos atrás? Cara, eu cheguei em 2016 em Londres, isso foi em 2017. É mesmo. 2017, isso. Nossa, Então, de dois. Passa rápido mesmo. né? De 2017 para cá, você só trabalha com cabelo. Sim, de 2017 pra cá só com cabelo. Na verdade, desde que eu comecei isso há 15 anos atrás no Brasil, o único momento que eu não trabalhei com cabelo foi esses 3 meses no restaurante que eu fazia à noite, mas estava Mas fazendo era cabelo um de dia ainda. part-time, no caso. É, exato. Fazendo cabelo de dia. É, foi persistente e, É, né? o que eu digo assim, na verdade, quando a gente tem plano B, a gente acaba não fazendo plano A, né? É, A gente acaba sempre deixando, tem uma escapatória aqui, né? é. Então eu nunca tive isso como plano B. Era como apoio para o meu plano A apenas. Uhum. Esse restaurante é um apoio para o meu plano A, mas esse aqui é o meu plano. E até eu vejo assim, teve pessoas que trabalharam comigo de assistente, saíram, né? Começaram a fazer cabelo e tudo mais, e muito boa, inclusive. E até um dia a gente teve uma conversa, que é minha amiga até hoje, né? A gente estava no churrasco, ela falou, poxa, mas é complicado, porque tô fazendo. Agora tô trabalhando em tal lugar e tô fazendo o cabelo desse pessoal aí. Só que daí o pessoal fica sabendo de você e acaba indo até você e tal. E aí eu falei, olha, a grande questão é o seguinte, você pegou esse emprego, mas você tá dando prioridade para qual? Né? Porque se você estiver dando prioridade pro cabelo, pode até demorar um pouquinho, mas você vai chegar naquilo. Acontece. Vai acontecer, né? Mas a minha questão sempre foi essa. Eu falei, eu achei que eu gosto de fazer e eu vou fazer independente de onde seja. E de qual for a dificuldade passar por ela, né? Exatamente. É, porque às vezes a gente tem esse mau costume, que a primeira dificuldade você Você muda o muda plano. o rumo, Exato, verdade. exatamente. E como que começou a história agora de você fazer cabelo de jogador? Como foi a... Jogador. Então, muita gente associa por eu ter jogado futebol já e achar que eu já conhecia alguém e tudo mais. Mas não, eu não conhecia ninguém dos jogadores que estavam aqui. Uhum. Na época eu atendi em casa ainda, que eu atendi por 3 anos e meio, quase 4 anos em casa. Eu fui fazer o cabelo de uma moça que ela tava ruiva e queria ficar loira. Então, é uma transformação bem grande e bem difícil de ser feita. Uhum. E aí eu fiz essa transformação, ficou bem legal, ficou bem bonito. E eu não sabia, ela era a personal trainer da esposa do Firmino. Ah, que E legal. eu não tinha ideia. E aí foi aí que eles me conheceram, né? Uhum. Viram a mudança do cabelo dela no dia seguinte. E aí eu comecei a ir, né, para Liverpool, a princípio para algumas hidratações, para fazer escovas num dia de festa, de aniversário. E aí na segunda ou na terceira vez já comecei a fazer cor da esposa do Firmino. Do Firmino também. Uhum. Fiz muitas mechas, muitas luzes no Firmino. Já, inclusive, duas delas, no dia seguinte ele fez gol e tal. Então a gente ficava com aquela Legal. brincadeira, né? Que tinha que fazer antes do jogo importante, né? E,
E foi ali que tudo começou, né? Que aí o Firmino e a Larissa me chamavam para fazer o cabelo deles, da mãe, da irmã, da família toda. Acabou virando uma amizade, que eles me chamavam para os aniversários, a gente ficava nos aniversários, enfim. Legal. Tinha sempre muita música, né? Forrozinho, ele sempre gostava do forró, né? É, Ele é do Nordeste. eu toquei numa festa da mãe dele uma É vez. mesmo? Que legal, que legal. E aí eles começaram a me indicar, né, para os outros, né? Aí acredito que tem mais de 10 jogadores que eu acabei fazendo Olha depois, que né? legal. Aí teve o Alisson, né, goleiro do O Liverpool. Alisson ainda tá em Liverpool, não Eu ou não? acredito que sim, cara. Na verdade, eu tava pensando nisso hoje, inclusive, quando eu tava vindo pra cá. Será que o Alisson ainda tá lá no Liverpool? Aí foi o Alisson, o Alex Telles, a esposa do Fabinho, Uhum. a Rebeca, minha cliente até hoje, né? Eu vou pra Espanha fazer o cabelo dela. Oh, legal. Da Larissa Firmino eu fui para a Arábia Saudita já fazer o cabelo deles lá também. Olha. Aí vem a esposa do Casemiro, a Ana, a do Anthony, Uhum. né? Enfim, aí hoje acredito que já passou de mais de 10 Que legal, que pessoas aí. legal. É, porque eles vão indicando realmente, né? Sim, sim. Acredito como a gente chega aqui, quem faz tal coisa bem É. feito, né? Eles se conhecem e vão se indicando, enfim. É legal, é uma pessoa de confiança, né? Sim. E quando eles indicam, Com as certeza. portas se As abrem, portas né? se abrem, com certeza. Mas você continua. Hã? É a melhor propaganda, né? É, a boca a boca é a melhor Sempre é propaganda. a melhor propaganda, não tem como. Verdade. Trabalho bem feito, né? Mas você continua ainda fazendo para. É que vão mudando os jogadores também, né? Vai mudando, mas eles continuam se indicando, né? É. Porque o que Quem acontece? teve aqui foi o Fred. O Fred fiz também, É, Fred teve aqui. da esposa dele, fiz da esposa do Fred por acho que uns 2 anos, né? Ele tá na Turquia hoje em dia, né? É, foi pra Na Turquia. Turquia, né? Sim. Aham. Eu vi, inclusive, lá no Instagram de vocês. Ah, Legal. você viu? Vi, aham. É, um figuraça. Ele é uma É, figuraça. é. Ele gosta da bagunça, de Muita gente conversar e dar boa. risada, aham. Muito gente boa, muito mesmo. Então, aí, agora, você abriu um salão, você deixou de atender em casa e Sim, tem um salão em Birmingham, porque eu já isso. vi seu salão lá, eu toquei do lado lá. Você tocou no Brasil por Tu? Eu toquei, Sério, cara. sério. Legal, legal. Aí, só que eu cheguei, já estava fechado já, né? Aham. Aí quando alguém me falou, não sei se foi como é que é o nome dele? Diego. O Diego. Tem o Diego e o É, Wendel lá. foi o Diego. Isso. Ah, esse salão aqui é de um brasileiro. Eu falei, é mesmo, rapaz. Eu não sabia que era você, né? Aham. Legal. Aí Mas só que. eu vi, Hã? quando eu vi, eu falei assim, Ela viu, aí viu que era seu o salão. Uhum. Então, Legal. legal. Que Então, massa. conheceu, pelo menos Conheci o salão. Legal. Depois de 3 anos e meio atendendo em casa, eu abri um salão. Uhum. A princípio, a minha ideia era somente algo bem pequeno, para poder sair de casa realmente, porque minha casa já tinha virado um salão com assistente e lavatório no banheiro, enfim, Uhum. já quarto para fazer manicure, depilação, enfim, basicamente minha casa virou um salão. A privacidade já era, né? Aí eu resolvi abrir um salão e já fez 4 anos em julho desse ano, fez 4 anos. Ah, então é pouco tempo que está lá. Deve ter. Porque Então, ó, eu devo ter ido lá, deve ter uns 3 anos. é mesmo, foi logo no início, Então foi então. logo que você abriu. É, foi logo no início. Não tem muito tempo, porque eu fiquei 3 anos e meio atendendo em casa Uhum. e mais 4 anos e pouquinho agora que tô com ele E é aberto. muito bonito o seu salão, hein? Eu vi lá, Obrigado, sim, obrigado. muito bom. Não sei como tá agora, né? Deve Uhum. estar mais bonito ainda, mas quando eu vi, Tá melhorando cada vez mais. então é muito A bonito. gente tá reformando aos pouquinhos, um pouquinho aqui, um É, pouquinho ali. devagar vai ajeitando, né? Isso. Tá ficando Você bom. você tem essa mão de fazer as coisas também, de decoração, essas coisas ou não? Cara, assim, ó, ideias novas pra decoração, quem é bom é minha esposa ali. Ah, tá. Aí ela é boa. Laura, Eu sou um A zero à Laura, isso. esquerda. Ela é boa com isso. Eu pintei o salão todo junto com um amigo meu, com o Túlio, e coloquei papel de parede, enfim, as coisinhas assim que precisava fazer. Uhum. Mas as Você ideias mesmo bota a mão na massa. coloquei, É. coloquei. Porque quando eu abri o salão, cara, foi bem. Eu aluguei o espaço em dezembro. E aí eu pretendia reformar e abrir ele em abril ou algo assim. Aí veio a Uhum. pandemia. Uhum. Aí eu fiquei até 5 de julho, que é o dia do meu aniversário, com ele fechado. Que foi quando eles abriram de novo os não essenciais, né? Pagando fechado. Isso, pagando fechado.
E aí, nesse momento, o que que eu fiz? Eu tô pagando fechado, eu mesmo vou fazer. Sim. Vou ajudar o que eu sei fazer, né? Que não é Uhum. muito. Mas aí, digamos, eu peguei um amigo meu que sabe fazer e eu era o assistente dele, Sim. né? Inclusive o Túlio, um amigão meu que fez, trabalhou comigo lá quase um mês sem cobrar nada, Olha né? só. Legal. Que chegou lá e falou, não, cara, é teu sonho, eu vou te ajudar, né? Então foi muito Rapaz, é massa, massa, né? né? A estrada da vida É, traz cada figura na vida da é, gente, né? é. Eu também tenho muitos desses. Por isso que Muitos. é bom, assim, eu até sempre falo pra minha esposa, porque ela é mais reservada, né? Mais fechadinha, assim. Uhum. Porque já aconteceu muita maldade, né? Com ela. E eu falo, cara, pode realmente, o mundo existe muitas questões assim de maldade, existe, mas também existe muita coisa boa, que é, se a gente não se abrir, a gente não experimenta isso, né? E se a gente vê tudo, vê maldade em tudo, você não vive, Exatamente, né? exatamente, tá sempre preocupado. E o Túlio foi uma grande, posso dizer surpresa, assim, porque ele era meu amigo, mas você sabe como é a Inglaterra, né? Tá todo mundo buscando o sonho de estabilizar sua vida, de ganhar dinheiro e tudo É. mais. Os imigrantes, né? Uhum. E foi uma surpresa uma pessoa falar pra mim, não, cara, eu não vou te cobrar. E não era um dia ou 2 dias de trabalho, né? Um mês, né? Foi um mês lá dentro. E era, cara, desde que amanhecia até de noite, entendeu? Então, realmente foi uma surpresa muito boa. Verdade. E Foi eu que fiz tudo também aqui. tá muito bonito, inclusive. Muito bonito mesmo. Mas eu não tive ninguém, assim, tive pessoas que me ajudaram com material, Sim, né? sim. Quando eu falei que ia montar o estúdio, Uhum. tenho o Romão, que é um brother do peito, Uhum. que, cara, falou, o que você precisar, Sim. eu coloco. E ele me ajudou a fazer isso tudo. Não veio aqui porque não tinha tempo, Uhum. mas o Mas material ele ele te ajudou com tudo. concedeu, que legal. Sim. E é isso que eu acho que é assim, cara, que fazer a vida ter mais graça, né? Porque eu até um pouco tempo atrás eu era muito focado somente no financeiro. Uhum. E, e hoje eu percebo muito essas questões, sabe? Cara, essas coisas fazem a vida ter graça, fazem ter sentido, né? Essa amizade, esse relacionamento com as pessoas, ter essas surpresas de pessoas boas que podem te ajudar. E assim a gente vai fazendo. Agora a gente reformou a sala da Laura tem já uns 7, 8 meses. E ela colocou a mão na massa lá também, pintou. Ah, é? Olha só. Ah, você é cabeleireiro também? Eu ajudo o Marcos, mas eu sou extensionista de cílios Ah, que e legal. sobrancelha. Não, extensionista de sobrancelha. Extensionista de cílios e faz sobrancelhas. Rapaz, eu vi outro dia alguém fazendo. É difícil, né? Mexer com cílios. É aquele, tem que colocar uma coisa dentro do olho, é isso? Não? Não é dentro, mas é É bem complicado, pertinho. assim, porque a pessoa É tem que pé. ficar com o olho bem fechadinho, a gente vai colocando fiozinho por fiozinho. Nossa, eu vi, me É, assustei até. Eu é falei, nossa, eu não teria Bruce. coragem nunca. Eu Também eu também não não. preciso, né? Ele Pra quê? ajuda, Imaginou eu com cílios grandes? Ia ficar lindo. Fica ótimo, hein? Cabelão. Pois é, Não perdoe, desculpa. começou a transformação. É, É, vou parar. ai, ai. Tá. Hoje, você tem sonhos de abrir mais Tem, salões em outros lugares? tem, com Tem, né? certeza. Aham. Para Manchester, quando é que você vem? Ah, cara, aqui já foi um plano bem empolgante que eu tava num passado de montar aqui. Uhum. Porque eu tinha muitas clientes das esposas de jogadores aqui em Manchester, né? Sim. Minha esposa do Fernandinho, enfim, do Fred, né? Uhum. Entre várias outras. Só que eu acabei desistindo de montar aqui e tô com um plano para Londres e talvez Espanha. Ó, Isso aí eu legal. tenho que convencer a minha patroa. Mas, Mudar, não. olha lá, ela não quer mudar para Montar a Espanha. Eu gente amo a Espanha. monta, mas A Espanha é mudar, quente. não gosto. Não? Olha Mas só. a gente ainda tá num processo assim de reformar o nosso espaço, Uhum. de treinar a equipe para que esse salão continue funcionando em Birmingham sem a gente estar ali, sem eu estar ali, Sim. né? E aí depois ir para um segundo plano, porque esse plano que eu tinha para Manchester, foi numa época que eu tava com uma equipe que eu treinei por 2 anos. Uhum. E aí, infelizmente, eu acabei perdendo essa equipe. Aí tive mais uma. Aí eu perdi essa segunda equipe para imigração, que eu realmente tive um Olha. problema com isso.
E aí, agora eu tô com uma equipe bem coesa, bem boa de novo, bem unida e tudo mais. Então agora vai mais um tempo de treinamento deles para que as clientes marquem quando eu não esteja lá, né? Sim. E aí sim eu posso estar abrindo um outro espaço, porque hoje quando eu vou para Espanha, por exemplo, atender, ou venho aqui para Manchester, ou enfim, Arábia Saudita, a minha agenda lá fica vazia. Por mais que eu tenha É boas mesmo. profissionais lá. Porque Só- você ainda é o ponto de referência. Isso. Então, precisa um pouquinho mais de tempo para que as clientes se acostumem. Olha, eu posso fazer meu cabelo aqui com a Gisela, mesmo sem o Marcos estar aqui, porque tá tudo bem, eu confio no trabalho da Gisela. Uhum. No da Ju, no da Laura, no da Raquel, Sim. entendeu? Então, aí sim, aí vai vir esse plano, Mas é meio que segundo passo. normal isso, né, Marcos? Sim, é muito Acontecer. normal. Porque, tipo assim, você é a referência do salão ainda, Sim, né? Então, quando você fizer, até você fazer a sua equipe se tornar referência também. referência também, leva um tempo, Leva um né? tempo, porque é uma relação de muita confiança, né? Eu costumo Exato. dizer assim, quando o pessoal fala, pô, você tem que abrir o segundo, o terceiro logo. Eu costumo dizer o seguinte, que o meu tipo de serviço, ele é muito pessoal. É Uhum. diferente de você ir em uma oficina e deixar o carro para arrumar, você não sabe quem está Quem arrumando, no arrumou, final das contas. Você só quer ir bom no final do dia e confiou naquele lugar porque talvez é bom, talvez já foi indicado. sim. Mas pode ser 3, 4 pessoas diferentes que mexeu, você não sabe. Quando é a tua cliente de cabelo, é aquela relação pessoal ali, cara a É. cara, que você vai estar cuidando dela, que você cria uma relação com a cliente, né? Então, isso leva um tempo para que as clientes deixem de estar fazendo somente comigo, mas que possam também estar aceitando fazer com as meninas, né? Uhum. É o que eu costumo dizer para elas. O cabelo bem feito, ele é só o básico. O cabelo perfeito, ele é só o básico. O diferencial é a relação que você cria com a cliente. Entendeu? Isso que vai diferenciar de você ser lembrado É. quando ela for embora daqui, a pessoa falar, não, eu quero lá fazer o cabelo com o Marco de novo, é com ele que eu quero fazer, Uhum. né? O cabelo bem feito tem muita gente que faz já, muita gente que faz, entendeu? Exatamente. Cê tem que ter a particularidade, né? Sim, E é isso que a equipe tem que pegar, né? exato. Mas isso só pega se gostar de duas coisas, de pessoa e do que faz, né? Porque se você não gosta de pessoa, vai ter um momento que você vai se irritar. Se É. você não gosta do que faz, você vai estar muito mais irritado o tempo todo e não vai fazer com detalhe, com cuidar daquela Isso eu cerejinha do bolo, encontrei na sabe? internet sobre. E é É, isso que é que A minha Siri que falou aqui, eu não sei por quê. Ela pegou acontece, acontece. É, ela quer participar do seu ela podcast. reconheceu a sua voz Tá como minha vendo só? voz, tá vendo? Tá me traindo, hein, Siri? A minha faz isso em casa às Ah, vezes é? também. Enfim, eu acho que é muito, muito isso, sabe? Se você não gosta, essa área não tem como trabalhar se você não gosta. Porque, por Uhum. exemplo, sábado a gente trabalhou das 10 da manhã até as 3 da manhã, esse sábado, tá? Não é o nosso normal, mas Sim. geralmente das 10 às 8, 9 é muito Aham. normal. Então, se você não gosta, cara, chega um momento que você vê um detalhezinho que precisa ser feito, mas fala, quer saber, deixa pra Deixa lá. pra lá. Então, você tem que gostar muito, É aquele que faz a entendeu? É diferença. aquele que faz a Eu sempre diferença, digo com quem né? tá junto com a gente, Ah, falei, cara, sentar e fazer, qualquer um faz. exato. Se atente aos É detalhes. isso aí, é isso aí. Detalhes, você tem que se atentar ao detalhe, porque Esse é é o ele que algo a faz a mais. diferença. Esse é o algo a mais. Esse é no final de um dia cansado você lembrar da cliente, se ela quer tomar mais um café, se ela tá precisando levantar um pouquinho, se, sabe? Você Uhum. realmente cuidar da pessoa, né? É isso que faz a diferença. E você falou uma coisa importante ali, que quando você percebeu que a coisa não é só dinheiro, a vida muda, Muda, com né? certeza, com certeza. Porque você não pode olhar para a pessoa e ver só o que ela vai te pagar, Exato, né? exato. E isso foi uma questão, assim, da minha vida que sempre entrou muito em colisão. Por quê? Futebol não era meu sonho, então eu pensava no dinheiro. Uhum. A área de TI é a mesma coisa. Cabelo eu sempre amei, então não pensei no dinheiro. Só que em determinado momento da minha vida, quando apertou uma questão ou outra, como por exemplo a época da imigração e tudo Sim. mais, eu precisava. Então ali às vezes eu comecei a colocar a carroça na frente dos bois.
Sim. Tipo assim, pô, eu tô precisando. Então, acabava ficando preocupado demais, perdia a conexão com a cliente, perdia a conexão com o trabalho, Uhum. entendeu? E aí, isso faz baixar a qualidade, né? E a partir do momento que você coloca o que você acabou de falar, né? O amor do que você faz, o atendimento ao cliente, o dinheiro vira consequência. Exato. Vira consequência, não tem como. E só que na prática tem que estar sempre se policiando, né? Tem que estar sempre se policiando para manter dessa maneira, né? É porque é a ambição normal do ser humano, né, cara? Você trabalha pensando no dinheiro, nas contas que você tem que pagar. Sim, Mas sim, se você coloca isso em primeiro plano, sim. você vira robozinho, Vira robô. né? E quando a gente faz, querendo ou não, o nosso trabalho é um trabalho artístico, né? Uhum. Digamos assim. E quando você tem que fazer o trabalho artístico e cuidar do administrativo ao mesmo tempo, é, essa questão é muito difícil de lidar. Então, no início, você começa. Pode acontecer de se perder, né? Um Uhum. pouco. Mas a gente, quando tá fazendo cabelo, a gente tem que esquecer de tudo que é administrativo. Porque é o momento que você se conecta com tua criação, com a tua vontade de fazer algo novo. Não sei se você já assistiu aquele filme Soul, da Disney, Não. que é um pianista, É. né? Ah, sim, sim, assisti. Isso. Assisti. Que aí ele fala assim: ah, aqui é um momento de êxtase aonde Aham. a pessoa se conecta com o divino e demonstra tudo o que está fazendo, né? Sim. E aquele filme é muito bonito, muito interessante, inclusive. E eu me sinto assim no salão, quando Uhum. eu tô feliz, quando eu tô fazendo um atendimento que eu tô realmente criando e conectado, eu me sinto dessa maneira, entendeu? É. Então, aí não tem como dar errado, não tem como dar errado. Você transforma o teu ambiente, transforma tudo. E eu, como sendo o dono do salão e o responsável pela equipe, a minha energia faz com que mude de todos ao redor. Com certeza. Quando eu chego lá preocupado com conta, com isso e com aquilo, cara, Salão. baixa a qualidade, vira um estresse, a energia fica pesada, Uhum. entendeu? Quando eu chego lá, eu esqueço, ó, não quero saber do administrativo agora. Agora deixa eu me divertir, né? E você, como pessoa, quando você. Eu vou falar patrão, mas eu acho patrão. Acho ruim, né? Nossa, eu Eu acho acho rude muito. também, aham. O Eu não companheiro gosto. de trabalho que está um Aham. patamar que toma conta da coisa. Você se vê um- uma pessoa aberta, como é que é para você tratar a equipe? Cara, eu acho que essa resposta, assim, a gente tem que sempre esperar um feedback de quem tá com a gente, porque a gente Uhum. se analisando é difícil a gente falar, né? A gente Mas, sempre acha que a gente é o melhor do mundo, né? Nossa, eu sou bom tem que tomar demais. muito cuidado, aham. Eu tenho procurado ser mais aberto, porque Uhum. eu não era nem um pouco aberto. Eu queria as Sim. coisas só do meu jeito, e foi assim que eu fui ensinado, Uhum. tanto na área de cabelo, pelo Nick novamente, né? Uhum. E como eu tentei fazer um conceito meu de cabelo, Ok. onde qualquer um que for fazer esse cabelo vai fazer do mesmo estilo, então eu não abri muito espaço, Sim, você né? criou Vai ser dessa, dessa, essa dessa forma, forma. como se fosse um processo, né? Uhum. De uma empresa, né? Só que hoje eu percebo que dessa maneira, né? Como existe um meme agora que as meninas brincam comigo, não sufoca o artista. Quando eu Ah, peço muita coisa para elas fazerem, elas falam, não sufoca o artista. boa. E, e agora eu percebo que quanto mais liberdade eu vou dando, né, e incentivando, mais elas querem fazer direitinho, querem fazer algo novo, querem fazer melhor, porque elas também estão fazendo com prazer, né? Uhum. Então, aos pouquinhos eu tenho estou me abrindo mais para essas questões, né, de mudança, de deixar isso mais na mão delas, algumas coisas da liberdade, né, de Sim. fazer, e tem surtido bons efeitos. Legal. Talvez quando a gente vê, quando a gente não impõe e você deixa as pessoas mostrarem, você acaba descobrindo coisas maravilhosas nas outras pessoas, Isso, isso. né? Aham, um caminho de pensar que talvez você não teria pensado e que vale a pena, né? Exatamente. É, é difícil, às vezes, eu me abrir muito também, porque eu, às vezes, estou atendendo 6, 7 pessoas ao mesmo tempo, tá? O É que que mesmo. acontece? Eu apliquei uma mecha nessa cliente, aí tem um tempo de ação, de enluvado, de tonalizar e tudo mais, nisso eu já apliquei mais 3 ou 4. E aí,
as minhas assistentes estão cuidando dessas primeiras clientes e eu já não estou mais vendo. Uhum. Então tem que ter um treinamento muito forte nessa parte primeiro, para eu saber, olha, ela tá chegando no tom correto que eu pedi a ela, Ok. ela tá cuidando da saúde do cabelo para não sensibilizar. Enfim, são vários aspectos que ela precisa cuidar que eu tenho que deixar bem claro que tem que ser daquela maneira. Assim, Até porque quando tem a conversa com a cliente para decidir o que ela quer, ela me fala, olha, eu quero um loiro dourado, quero uma quantidade X, né? uhum. Me mostra por foto, enfim, a gente decide juntos. Então, esse restante do processo para as outras meninas, eu não posso deixar de criação, porque eu tenho que ser coerente com o que ela decidiu, Tem que ser preciso, né? né? Você não pode deixar ela, acho que eu vou deixar o cabelo passar um pouco. Né? Acho que eu vou Não. deixar platinado se ela pediu Aham, dourado, né? Então, aham. então aí nesse ponto eu não consigo abrir tanto espaço para criação, né? Aí eu acho que é uma parte meio que, Bem assim, técnico. é técnico, né? Né? É isso e acabou, não, É, não tem exato, como, né? exato. Mas interessante. Bom, eu já tomei tanto seu tempo. E é isso. Deixa eu te fazer 3 perguntinhas básicas. Um sonho. Um sonho. Cara, o meu sonho hoje, acho que é o mais simples e o maior sonho de todos ao mesmo tempo, que é viver uma vida em família, em paz e continuar sendo feliz no meu trabalho. Porque eu acho que é uma época onde todo mundo almeja ser sucesso profissionalmente e tá todo mundo no fundo agora almejando ter uma família simples e feliz, né? Então, eu acho que esse é meu sonho hoje. No fundo é o que mais É o importa, que né? mais importa. Exato. Um medo. Medo, cara, ser sincero, eu tenho medo de acabar a vida sozinho. Esse é um medo. É mesmo. Esse é um medo. Mas Uhum. não acaba, não. Acho que não. Acho que no final todo mundo nasce sozinho e morre sozinho, né? É, Mas eu acredito que é mais acostumar com a ideia. é verdade. É. E o que que você almeja da agora para frente? O que que eu almejo em termos de plano? É. Ah, cara, eu quero ter mais tempo com a minha família, é, planejar, né, esse novo salão, esse treinamento de equipe. Uhum. E basicamente seguir o plano que já está assim, E encaminhado. uma saudade. Saudade? Ah, saudade de um fogão a lenha, Oh, com uma polentinha em cima, nossa, Deus. um chimarrão com o meu velho. Eu tenho uma cuia ali que eu ganhei do amigo dentista. É, é legal, né? Ou É. então com a minha mãe também, uma tarde na praia com ela. Eles vêm de vez em quando aqui passear ou Ah, tem não? muito tempo, eles vieram uma vez cada, né? Eles são divorciados, eles vieram cada um num momento. Uhum. Mas já faz tempo que eles não vêm. Eu tenho ido todo ano, né? Ah, sim. Então, mata a saudade, né? Mas acho que essa saudade, e né, que você comentou comigo uma saudade, não é de lá agora fazer isso, mas é daquele momento da infância fazendo isso, sabe? Hum, Daquele aquela momento. nostalgia Isso, do isso, isso, passado, né? isso. Obviamente que eu tenho saudade de ir lá fazer isso hoje em dia, e que Sim. eu sempre faço, e é gostoso, mas essa seria mais relacionada a isso. Acho que quando a gente pensa nisso, claro que eu já passei por isso também. Eu morava numa casa que tinha fogão a lenha. Aham. Né? Então, quando você lembra, parece que você sente até o cheiro, né? Sim, sim. Aham. É uma nostalgia Sente o mesmo. cheiro perfeitamente, é isso Verdade. mesmo. Querido Marcos, quero te agradecer imensamente por você ter se disposto a vir lá de Birmingham, que é uma viagem, Que cara. é isso, foi um prazer. Olha, estou lisonjeado por isso, tá? E espero que a sua vida seja sempre de sucessos Obrigado. e que você continue essa pessoa serena e que eu sei que tem a hora que a gente estressa, mas, né? Sim. Mas que você continue isso, que eu acho que é isso que leva, vou chamar de sucesso, né? Uhum, Mas uhum. acho que isso é que leva um outro patamar Sim. a vida da gente, né? Então eu quero te parabenizar por isso e te agradecer. Muito, muito obrigado por ter vindo, Pô, eu que tá? agradeço. Muito Eu obrigado que mesmo. agradeço, Agostinho, Obrigado pelo sua esposa por convite. ter vindo aqui, tá? Qual é o nome dela? Eu esqueci. Lá, A Laura. Obrigado, Laura, por ter vindo, eu tá? Muito obrigado. E as portas estão abertas, tanto aqui, quero te trazer na rádio também para a gente fazer. A hora que você estiver passeando por aqui, a gente fazer uma legal, entrevista ao vivo ali na rádio para a galera de Manchester te conhecer legal. e falar um pouco da sua vida também, Muito tá? obrigado, Agostinho, pelo convite.
Fiquei lisonjeado, primeiro podcast. Oh, que legal, obrigado. Nervoso no início. Muito obrigado. É Obrigado. verdade, Terão outros, com certeza com muitos. certeza. Valeu. Meus queridos, esse foi mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha, com meu querido Marcos Tucci. Marcos Tucci, Isso. é Tucci mesmo, né? Lúcia. É. Marcos Tucci, que é um cabeleireiro que em Birmingham, que a gente chama ele o cabeleireiro das estrelas, porque ele faz cabelo dos jogadores, e das esposas, enfim, mas faz de qualquer pessoa, né, Marcos? Com certeza, com certeza. Estamos aqui para trabalhar, né? Exatamente. O capricho, a vontade, o cuidado é o mesmo. É o mesmo, Com é. certeza. Não é porque é uma estrela que tem diferença Não. do tratamento, né? Com certeza não. Todos são pessoas e todos merecem. Parabéns. Isso aí. Queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Faça um comentário aí. Nós vamos deixar o link do. Vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar o link do salão, tá? Perfeito, A gente deixa obrigado. aqui para as pessoas entrarem em contato com você. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E até o próximo Zagotinho Fora da Casinha. Tchau, tchau.